Postou o Cards. Por que o STF não fala nada? Postagem do próprio MSTF. Porque o Supremo Tribunal Federal não se manifesta sobre o caso de INSS. Não. Por quê? Pela Constituição, o STF só atua quando acionado. Não. Posso ir embora depois disso aí? Não. Era hora de você subir Próximo, na mesa. tem mais. STF, ele explicou porque ele não falou nada do escândalo do INSS. Tá? Vamos ver a explicar. Ele postou no Instagram, no X, nas suas redes sociais. Aí, ó. Ele postou o Cards. Por que o STF não fala nada? Postagem do próprio MSTF. Porque o Supremo Tribunal Federal não se manifesta sobre o caso do INSS. Não. Por quê? Pela Constituição, o STF só atua quando acionado. Não. Posso ir embora depois disso aí? Não. Era hora de você subir Próximo, na mesa. tem mais card. Escuta aí. O que significa isso? Volta pra mim um pouco, depois você volta nesse cara. Significa que vocês são um bando de cara de pau. É isso que significa. Volta pro card. O que significa isso? O STF se pergunta e ele se responde. Põe de novo. O STF só pode se manifestar judicialmente quando acionado por meio de ações ou recursos judiciais, não julgando por iniciativa própria. E por fim, mais um card. Este princípio é importante para garantir a imparcialidade do Poder Judiciário. Quem é que vai pôr o STF no inquérito das fake news? Quem é que vai pôr? E olha, o que eu tô falando nas últimas semanas, vocês podem escrever. Falei da cagada da urgência do projeto da anistia, falei da cagada do bloqueio de emendas, e falei também que se queres acabar com a fake news do Brasil, tira do ar o STF, que é o maior propagador de fake news do Brasil. Eles não têm um pingo de vergonha na cara. Por quê? Por que então Alexandre de Moraes vai ao Globo, para falar de casos que ele vai julgar? Hein? Por que outros ministros, Barroso, por exemplo, Gilmar, vão à imprensa falar, por exemplo, que a anistia é inconstitucional? Ou seja, se sai a anistia e se vai lá o Randolph com a açãozinha dele de inconstitucionalidade, como é que ele vai julgar? Ele já falou. Aí, como é que você explica o fato do inquérito das fake news, né, e do inquérito das milícias digitais, os tais dos inquéritos do fim do mundo, serem inquéritos de iniciativa do próprio STF? Então, explica para a população, isso é fake news. Agora eu pergunto, cadê aquele imbecil do Jorge Messias? Cadê aquele imbecil que me processou e perdeu com a PNDD lá, a Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia contra fake news? Processa aí o STF, ô gostosão. Vai lá. Entra na civil. Pede danos morais coletivos. Vai lá, espertão. Bando de Eu acho que seria muito adequado nesse momento o Alexandre de Moraes fazer um novo ensaio fotográfico para dar uma entrevista sobre o escândalo do INSS. Nós não estamos pedindo que ele julgue os fatos. Um escândalo para falar de um escândalo? Mas ele pode falar, ele pode dar entrevista, ele gosta. Ele não foi acionado. Aí Mas para entrevista ele não precisa ser acionado. Ele pode fazer um book. Não teve desconto na folha dele. Para falar do INSS tem que ser acionado para ele dar uma entrevista. Exato. Segundo ele. Mas ia ficar legal um book, né, com uma peruca branca, assim. Se a gente for listar casos... Danos morais coletivos que você falou? Não existe isso, né? Que a imbecilidade da AGU pensa nisso. Eu fiquei com a dúvida na cabeça. Não, porque isso aí que o STF publicou, assim, o presidente tinha que cair do STF. Porque para ter a pachorra de falar isso... A gente poderia ficar a tarde inteira listando casos que eles falaram sem ser provocados. São muitos, dezenas, centenas. Então,
O STF vem falando isso, postou foto também do Barroso recente, teve a questão do Alexandre, então ele tem uma espécie de assessoria de imprensa preventiva e depois de contenção de danos. Isso não existe para um tribunal, não existe isso que os ministros fazem, mas eles normalizaram esse absurdo. A Corte brasileira ela tem funções que as outras cortes constitucionais dos países não têm. Até tem gente que quando quer defender esses absurdos do Supremo, para não ficar mal com o Supremo, fala, ele garantiu a democracia até aquele momento, foi super importante. Não, você está chancelando o estado de exceção que a gente vive. E a gente paga por isso aí, hein? A gente paga por isso aí. Nós pagamos esta merda, tá? E tem mais. O ministro Luiz Fux, eu falei pra você... Olha, eu tô acertando tudo as últimas semanas, hein? Eu tô igual eu tô melhor que a Márcia Sensitiva. Tô melhor que a Mãe de Ná. Lembra que eu falei? Vamos parar de ficar fazendo cipó no saco do Peruca. Que ele não fez nada mais do que a obrigação pela Débora. E ainda assim deixar 1 ano e 8 meses porque ela escreveu com um batom numa estátua. Faça-me o favor. Que eu disse, ele tá... Faça-me o favor. Uma pessoa da nossa audiência me mandou uma mensagem no Instagram dizendo que ontem que ele descobriu que o Fux usa peruca. Tá vendo só? Tá vendo? O ministro, os ministros Fux e ele, nosso ditador, nosso Duce, nosso Führer, nosso presidente de fato, nosso comandante em geral e absoluto, nosso condutor, nosso presidente do Conselho de Ministros, nosso Gengis Khan, nosso maravilhosíssimo defensor da democracia, ele que é o primeiro de seu nome, ele que é o início, o fim e o meio, a quem devemos dar glória pelos séculos dos séculos, sob pena de levarmos bem no meio dos nossos séculos, a ele que devem ser dadas todas as palmas, as ovações, a ele a quem nós devemos a nossa vida, a nossa harmonia, a ele a quem devemos a lei da gravidade, ele que é o cara, o caramba e o caraô, ele que é o alfa e o ômega, ele que é a manhã de luz, o raio, a estrela e luar e o raio que o parta, ele que é tudo, que é o king, que é o power, que é o bastard, ele, o nosso ditador Alexandre de Moraes. O Moraes e o Fux, então, do MSTF, trocaram afagos, ai que delícia, e desmentiram um suposto desentendimento pessoal por divergências no julgamento de processo sobre a suposta tentativa de golpe de Estado. Ontem, durante o julgamento, durante o teatro, a gente falou disso ontem, o teatro que tornou mais 7 pessoas rés, pessoas cujas defesas não tiveram acesso a todos os documentos da investigação, Fux garantiu que tem amizade com Moraes e que não existe discórdia no Supremo. Eu fico imaginando a conversa, se há algo que nós discordamos é sobre a exposição da careca, Eu fico imaginando aqui, fico cá pensando eu. Olha aí a sonora. Exatamente em razão da nossa amizade, em razão da nossa convivência de há muito, eu respeito as posições do ministro Alexandre de Moraes, como também tenho certeza que ele respeita as minhas posições divergentes. E, na verdade, o que há aqui não é discórdia, o que há aqui é dissenso. Então, se alguma coluna apurou que eu estou aqui para fazer alguma frente ao ministro Alexandre de Moraes, apurou muito mal. Porque, na verdade, eu estou aqui mantendo pontos de vista que me parecem que são os adequados à luz da minha visão de direito penal, de direito processual penal. Depois da declaração de Fux, Alexandre de Moraes disse que o debate em torno de questões jurídicas faz parte da rotina do MSTF e minimizou publicações na imprensa que, para ele, tem o objetivo de criar intriga entre os magistrados e transformar o Supremo na revista Caras. Segurem o esfíncter para ele não cair da bunda. Roda o VT. Ministro Fux, 99,9% do trabalho da imprensa, esse trabalho sério de todos aqueles que estão aqui. Alguns querem transformar
o Supremo na revista Caras, então tiram foto na minha gravata, do terno do ministro Flávio Dino, querem fazer intriga. E, obviamente, como Vossa Excelência disse, isso não é levado em conta aqui, até porque um tribunal é um órgão colegiado exatamente para cada um debater, discutir e apontar a sua posição. Então, ministro Fux, vão ter que fazer muito mais para me colocar contra Vossa Excelência e vice-versa. E é bom ter dito isso, porque senão, ministro Fux, alguns por falta de notícia iam falar que foi Vossa Excelência que machucou meu ombro. Então, que já fique claro, o ministro Fux é inocente em relação a isso. Se fosse pro Alexandre de Moraes sair na Caras, eu pergunto. A cara dele termina na testa, mas onde termina a testa? Na nuca? Se a cara do Alexandre de Moraes termina na nuca, ele deveria sair na revista Duas Caras. Porque ia precisar de uma foto da cara da frente e da cara de trás. Já que ela não tem terno. E tem mais aqui. Bem que você queria sair na Caras, hein, Alexandre? Ei, já se imaginou, né? Você com a Carminha lá, tomando uma champa, né? Comendo um caviolhos. Eu fico enojado. Sabe por quê? Porque ele fica falando, talvez por falta de notícia. Como se o gabinete dele não fosse uma central, de paper para a imprensa. 2. Como se ele não estivesse lidando voluntariamente com a imprensa. Vale lembrar aqui, o senhor foi voluntariamente dar a entrevista sobre um caso que o senhor ia julgar, sobre casos que já julgou, que vai julgar, que está julgando, já prejulgou todo mundo. Você voluntariamente foi à imprensa. A colaboração do Mauro Cid. Diz a lei que na colaboração premiada só tem acesso aos autos Vossa Excelência. Não é excelência, é usurpador. Usurpador Alexandre de Moraes, a Polícia Federal e a PGR. Nem os advogados do colaborador têm acesso aos autos. Isso está na lei, pelo menos. Se ela vale, eu não sei. E uma vez que só vocês três, ou a Polícia Federal, do Andrei Andrônico, ou o PGR, do Paulo Gonetti, ou você, que é o relator do caso. Aí a lei manda também que tenha sigilo até a denúncia. Como é que a Globo sabia das coisas da delação? Ou saiu do seu gabinete, ou saiu do gabinete do Gonê, ou saiu da delegacia do Andrei. Não é possível. Tem que apurar, não tem? Da mesma maneira que você mandou investigar quem vazou as mensagens do Talhaferro com... eu esqueci o nome de um, acho que é Felipe, o juiz, o Ayrton Vieira, outro juiz que era instrutor, voltou agora aqui para o TJ de São Paulo, infelizmente, e também o seu segurança particular. Eram 4 pessoas, se abriu um inquérito para apurar o vazamento e só está investigando o Talhaferro. Que inquérito engraçado, parece a casa do Vinícius de Moraes. Uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Não ter teto o senhor entende, eu sei. Mas fazer esse tipo de piada, sendo que o senhor gosta de bailar com a imprensa, justamente logo quem? O poser do STF, que é dos 11 ministros, dos 11, talvez tenha 1 ou 2 ministros, tá? Vamos falar 3. Do par de ministros e os usurpadores que são seus colegas, quem é que já saiu na imprensa fazendo assim, ó? Assim, ó, a batona assim e a cara. Vai, dá um close na minha cara, aquele irmão. Dá pra dar um close na minha cara? Não dá? Não consegue, né? Não consegue, né? Ai, não, agora já foi, agora já perdi a paciência também. O senhor faz ensaio fotográfico para revista, meu amigo?
Você faz ensaio fotográfico para revista. Faz cara sensual para revista. E vem falar que daqui a pouco tá na... Não, o senhor já se colocou nesse lugar por falta de notícia. Se é a imprensa que fala o que fala. Por quê? Isso é vazado dos gabinetes do MSTF. Se Vossa Excelência, então... Vossa Excelência não, preciso parar de chamar usurpador, que não tem nada de excelência. Você já aponta pra mim? Não tem nada de excelência. Tá, pela titulação acadêmica é Vossa Excelência. Tem Vossa Excelência. Mas daí também o ministro Agranel aí não pode falar que eu sou jurista de internet. Tem que me chamar de Vossa Excelência também, porque eu tenho título. Pela titulação... Você pode ser chamado doutor. Pela titulação... Então, Alexandre, se você diz o que diz, que a imprensa que vende esse tipo de... Vende não. Né? Trabalha. Porque é notícia, é fato a notícia. Lembra da manchete? Aconteceu, virou manchete. Agora, se fosse você ministro do STF, né? Na época da manchete, que ela aguentou o regime militar inteiro. Mas se fosse você, ministro do STF, a manchete não teria esse bordão nunca, né? Porque seria, aconteceu, foi aprovado pelo STF, depois virou, não. Aconteceu, virou manchete. O senhor, é uma vergonha, um senhor da sua idade, na sua posição, sabe, se prestar um ensaio fotográfico e ainda falar que a imprensa brasileira que não tem assunto, que queria ver vocês na revista de caras. Na verdade, não. A verdade é que eu queria ver o senhor na capa de qualquer jornal que desse uma manchete policial de prisão. Era isso que eu queria ver. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.